Então no redesign de hoje eu vou propor uma nova abordagem para essa barra lateral esquerda do editor de texto Stack Edit. Esse é o editor que eu pessoalmente uso para escrever os artigos que eu posto no meu blog e no meu Medium. Ele é 100% de graça, roda na web, se tu curte escrever, vale a pena dar uma olhadinha nele. E por sinal, ninguém me pagou para falar isso. Eu venho usando esse app já faz uns 3 anos e essa barra lateral sempre me incomodou um pouco e eu resolvi fazer uma nova abordagem para ela. Então, como tu pode ver, ela é bem esmagada ali, tem bem pouco indicador do que é pasta, do que é arquivo, e aqueles botões ali, eles não são tão úteis quanto eles parecem ser. Então, primeiro de tudo, eu recriei a tela fielmente lá no Figma para poder trabalhar melhor, e já comecei retirando aqueles botões ali do topo e colocando o logo do app junto de um menu hambúrguer que vai ter a função de abrir e fechar essa barra lateral. Eu me inspirei principalmente no YouTube e Google Analytics nesse menu hambúrguer porque é uma convenção que já é bastante utilizada em vários e vários sites e é algo que eu sei que funciona porque já foi feito muito teste para validar isso. Então, como o logo do app também já aparecia na barra lateral direita, eu troquei por uma foto de usuário logado, que é outra convenção que bastante gente utiliza e eu também sei que é algo que as pessoas já sabem que é clicável. Então, já aproveitei também e peguei alguns ícones ali para usar na barra e também já aumentei um pouco a largura dela para eu ter um pouco mais de espaço para trabalhar e já aproveitei e troquei para um tom de cinza mais escuro. E uma das ideias que eu tive, que eu acho que é bem útil ter, é alguns filtros pré-estabelecidos ali no topo da listagem da barra. Então eu incluí 3 tipos de filtros, todos arquivos, recentes e lixo. Eu deixei eles bem distanciados da listagem principal ali dos arquivos, justo para eles se destacarem um pouco mais. E também fui mexendo ali no espaçamento e tal para ficar bem mais organizado. Outra ideia que eu tive foi colocar botões maiores com as ações principais, que é tu criar um novo arquivo e criar uma nova pasta. Então eu dei um bom espaço ali e criei eles de tal forma que eles ficassem bem destacados. Eu até demorei bastante tempo nessa etapa, até mais do que eu deveria, para escolher a maneira que eu ia dispor esses 2 elementos. Foi algo que me deixou bem indeciso e eu decidi até deixar para pensar nisso um pouco depois. Enquanto isso eu também fui fazendo uma leve mudança e tirando aquele ícone de pasta ali da barra superior, que não é mais necessário porque eu coloquei o menu hambúrguer e também puxei um pouco para a esquerda o menu de opções de edição de texto ali. Então eu comecei a colocar os ícones que eu separei ali na listagem de arquivos e pastas da barra lateral. Também fui brincando um pouco ali com as cores, pesos e tamanho dos ícones até que eu cheguei num resultado que eu achei agradável. Então eu decidi voltar e dar um jeito naqueles botões de novo e tal, de arquivo e nova pasta, e finalmente eu cheguei no resultado que eu curti mais, que eu achei que ficou interessante. Então eu meio que estava pensando em parar por aqui, só que eu achei que era muito pouco para um redesign e foi aí que eu tive a ideia de colocar uma segunda barra lateral. Aplicativos como o Evernote, o Bear, o Ulysses, eles usam muito esse tipo de barra que é como se fosse uma visão ali com todos os arquivos de uma determinada pasta ou tag. Então, uma coisa que eu sempre senti falta no Stack é tu ter a possibilidade também de pesquisar por arquivos dentro do aplicativo. Com uma barra dessas fica bem interessante colocar ali aquela função de busca, né? Fica bem evidente ali. Então, eu fui testando ali algumas maneiras de listar os arquivos de cada pasta. Então, é aqui que a hierarquia visual da tipografia tem um papel bem interessante. Ali nos títulos das notas eu deixei com peso maior e com uma cor mais clara. Já nas descrições eu deixei com um tom bem mais apagado, porque é só para meio que ilustrar o que tem dentro de cada arquivo, não é tão importante aquela informação. Aí, por fim, eu coloquei como se fosse uma tagzinha ali, indicando dentro de qual subpasta aquele arquivo se encontra. Daí, por fim, eu fui preenchendo a listagem com arquivos de exemplo ali, para ver como é que ficaria, né, numa versão real. E outra coisa que eu fui achar, que eu achei interessante ter, é um estado de hover, né, para quando tem um arquivo selecionado no momento ali. Então, eu peguei só um tom mais escuro de cinza e fui trabalhando ele ali com o fundo ali da listagem para ter esse efeito interessante. Aí fiz mais uns ajustezinhos finais e pronto, né? Esse é o resultado final. O processo demorou mais ou menos 1h30. Demorei até um pouco demais do que eu sempre demoro. E, claro, sim, ainda tem muita coisa que poderia melhorar. Como foi um período muito curto para bolar uma nova solução, muita coisa acaba passando batido. Então, lembrando que essa só é uma ideia. Na prática, no mundo real, tu teria que pelo menos executar um teste de usabilidade com usuários para validar se essa versão nova
ela é mais ou menos eficiente do que a original. Então, como eu já sou um usuário desse aplicativo, eu meio que já sei algumas coisas, mas isso não exclui a possibilidade de rodar um teste de usabilidade. Então, esse foi o redesign de hoje, eu espero que tu tenha gostado.